Imagine um mundo sem cidades, sem templos, sem escrita, apenas o vento cortando vales esquecidos, o fogo tremulando na escuridão e pegadas humanas perdidas na poeira do tempo. Agora pense nisso. Por mais de 95% de toda a história da humanidade, fomos caçadores, coletores, narradores ao redor da fogueira. Mas existe algo que ninguém te contou. E se os primeiros humanos fossem muito mais inteligentes, organizados e sensíveis do que a imagem do homem das cavernas que nos ensinaram? E se por trás de ossos, pinturas e cinzas de fogueira, houvesse uma vida secreta, escondida por dezenas de milhares de anos? Hoje, vamos abrir a porta desse passado esquecido. E depois de ouvir essa história, você nunca mais vai olhar para nossos ancestrais da mesma forma. Muito antes de existirem cidades como Uruk, Tebas ou Babilônia, o planeta já era o lar de pequenos grupos humanos, espalhados por florestas densas, desertos imensos e montanhas geladas. Eles não viviam apenas em cavernas. Essa é a primeira revelação. Na verdade, cavernas eram postos temporários, usados em épocas de frio ou chuva. A maior parte do tempo, nossos ancestrais construíam cabanas complexas feitas de madeira, peles e até ossos gigantes de mamute. Algumas tinham até organização interna, com locais para dormir, cozinhar e produzir ferramentas. Mas será que a vida deles era apenas sobrevivência? Ou havia algo mais, algo profundamente humano acontecendo ali? Acordar entre os primeiros humanos não parecia o início de um dia comum. Era sentir o cheiro da fogueira perdendo força, como um suspiro quente prestes a desaparecer. O frio da madrugada envolvia tudo como um aviso silencioso de que a natureza ditava as regras. E cada som ao redor podia ser a diferença entre segurança e perigo. Você já imaginou abrir os olhos assim, sabendo que o mundo lá fora não fazia a menor cerimônia para te testar? O nascer do sol era quase uma cerimônia obrigatória, um lembrete de que o dia começava muito antes do que gostaríamos. Para eles, o amanhecer era sinônimo de movimento, estratégia e união. Cada pessoa sabia exatamente o que precisava fazer, porque errar podia custar muito caro. E o curioso é que, mesmo sem relógios, eles tinham uma precisão impressionante. Como você acha que seria viver seguindo apenas os sinais da natureza? Alguns caminhavam quilômetros para encontrar frutas escondidas entre arbustos. Procuravam raízes que guardavam energia suficiente para sustentar o grupo por longas jornadas. As pessoas tinham um conhecimento profundo do sabor e do perigo em cada folha ou casca. Comer algo errado não era simplesmente desagradável, era fatal. Já pensou confiar totalmente no cheiro e na cor para decidir o que é comestível? Outros se afastavam silenciosamente, observando marcas no chão para seguir animais velozes. Eles precisavam entender pegadas como nós entendemos o teclado do celular hoje. Cada depressão na Terra era uma pista, direção, velocidade, tamanho do animal. Era como decifrar uma mensagem escrita pela própria natureza. Quem aí conseguiria rastrear uma gazela só pela marca do casco? As armadilhas eram uma mistura de técnica e criatividade. Usavam galhos flexíveis, pedras firmes e até buracos disfarçados com folhas. Tudo precisava ser montado com paciência quase artística. Um erro, e o animal escapava com elegância humilhante. Mas quando dava certo, o grupo inteiro comemorava como se fosse gol em final de campeonato. Você também ficaria orgulhoso de capturar o almoço com uma corda e um galho? As crianças seguiam as mulheres como pequenos aprendizes curiosos. Olhavam cada folha como se fosse um enigma esperando ser decifrado. Perguntavam, tocavam, saboreavam e aprendiam. Era um aprendizado sem sala de aula, sem caderno, sem lição de casa. Só que, sinceramente, talvez elas aprendessem mais rápido que muito estudante moderno. Enquanto isso, os anciãos se tornavam a biblioteca viva do grupo. Eles lembravam caminhos antigos que levavam a água escondida entre rochas. Sabiam quando as manadas migravam, mesmo sem mapas ou previsões. Guardavam no coração as histórias de sobrevivência e ensinamentos transmitidos de geração em geração. Não é curioso como, naquela época, envelhecer significava se tornar essencial? O conhecimento deles sobre plantas curativas era impressionante. Sabiam exatamente qual raiz acalmava a dor e qual folha reduzia febres perigosas. E, claro, também sabiam quais plantas deveriam ser evitadas a qualquer custo. Era uma farmácia silenciosa, construída sobre séculos de observação e tentativa. Hoje, quantas dessas plantas você reconheceria se encontrasse em uma trilha? Quando a noite chegava,
Tudo mudava de tom. A savana escurecia tão rápido que parecia engolir o mundo. O vento trazia sons distantes, e a fogueira virava o coração quente do acampamento. Era ali que acontecia algo que não aparece nos livros. Já se perguntou o que as pessoas faziam quando a escuridão tomava conta de tudo? As pessoas se reuniam ao redor da chama como se o fogo fosse um portal seguro. Os mais velhos puxavam histórias que fizeram parte de gerações inteiras. Eram contos sobre espíritos da floresta, animais gigantes e aventuras de antepassados. Cada história ganhava vida na luz tremulante, como se as palavras tivessem cor própria. Você já sentiu essa magia quando alguém conta uma história boa demais para ser interrompida? Ao redor da fogueira, o medo também ganhava voz. Alguns revelavam receios sobre tempestades, predadores ou doenças inesperadas. Mas falar desses medos era uma forma de enfrentá-los juntos. O grupo se fortalecia quando compartilhava o que guardava no peito. É incrível como, mesmo milhares de anos depois, ainda fazemos isso nas conversas da noite, não é? Enquanto uns contavam aventuras, outros riam de pequenas trapalhadas do dia. Às vezes alguém tropeçava em uma raiz, e a história virava piada eterna. Humor existia, mesmo na pré-história. Afinal, rir sempre foi uma forma de aliviar a vida dura. Quem diria que até nossos ancestrais faziam piadas sobre quem queimava a comida da fogueira? As histórias transmitiam valores importantes. Falar de coragem, de união e de estratégia ajudava os jovens a entenderem seu papel no grupo. O conhecimento não era apenas dito, era sentido. As lições vinham carregadas de emoção, como se fossem sementes plantadas na memória. Você lembra de alguma história da sua infância que nunca esqueceu? Quando a escuridão tomava conta do céu, a fogueira iluminava rostos atentos. Cada expressão era marcada pelo brilho do fogo refletindo olhos curiosos. Essa mistura criava uma sensação de comunidade profunda. Era como se cada faísca levasse um pedacinho da história humana adiante. Já imaginou estar ali, ouvindo essas histórias pela primeira vez? Sem escrita, a memória era o bem mais valioso. Lembrar significava sobreviver. Cada detalhe precisava ser guardado com exatidão. Era por isso que repetiam histórias até que todos soubessem de cor. E nós? O quanto conseguimos lembrar sem anotar nada? A memória era tratada quase como um presente divino. Quem lembrava mais, ajudava mais. Quem esquecia algo importante, colocava o grupo em risco. Era uma responsabilidade enorme. Isso fazia cada frase dita ao redor do fogo ter um peso especial, como se cada palavra fosse parte de um ritual. Você também sentiria essa pressão? O mais curioso é que, mesmo sem livros, a história dos primeiros humanos se manteve viva. Passou de boca em boca por milhares de gerações. Foi moldada por medos, risos, conquistas e derrotas. E, no fim, chegou até nós de maneira fragmentada, mas poderosa. Já pensou que você está ouvindo ecos de histórias muito antigas? Às vezes, algumas histórias eram sussurradas, quase secretas. Falavam de fenômenos inexplicáveis ou de encontros estranhos na escuridão. Não sabemos quanto era real e quanto era imaginação. Mas sabemos que essas histórias moldavam comportamentos e protegiam o grupo. É incrível como sempre tivemos a tendência de explicar o inexplicável, não acha? As tradições também nasciam ali, sob o brilho do fogo. Rituais simples marcavam a passagem da infância para a vida adulta. Alguns envolviam coragem, outros apenas reflexão. Eram momentos que uniam as pessoas e criavam um senso de pertencimento. Qual ritual moderno você acha que ainda carrega essa essência antiga? O fogo era mais do que luz. Era força que afastava predadores, aquecia os corpos e cozinhava comida. Mas também era símbolo de união. Sem ele, a noite parecia longa demais. Com ele, tudo parecia possível. Que sensação o fogo desperta em você? Quando a chama diminuía, a conversa mudava de tom. Era o momento de falar baixinho, quase em respeito à noite. Nessa hora, sonhos, medos e esperanças se misturavam. E é lindo imaginar que nossos ancestrais também faziam planos para o amanhã. Quais seriam os seus planos se você estivesse lá? Havia algo mágico no brilho dos olhos refletindo fogo. Era como se cada pessoa estivesse conectada por fios invisíveis. Essa conexão ajudava o grupo a sobreviver. Unidas, as pessoas cruzavam montanhas, desertos e florestas.
Você acredita que essa união ainda existe dentro de nós hoje? Com a madrugada chegando, alguns permaneciam acordados para vigiar o acampamento. O silêncio absoluto era quebrado apenas por passos leves de animais distantes. A responsabilidade dos vigias era enorme, mas fazia parte da vida. E cá entre nós, quem nunca ficou acordado até tarde pensando na vida? Para os primeiros humanos, a noite era tanto aliada quanto inimiga. Aliada porque trazia descanso e reflexão. Inimiga porque escondia perigos. Essa dualidade fez com que eles aprendessem a respeitar a escuridão. Hoje, quantas vezes você realmente olha para o céu noturno e sente esse respeito? No final de cada dia, a sensação era de missão cumprida. A sobrevivência dependia de esforço, sabedoria e união. E, sem perceber, eles estavam escrevendo, na memória, não no papel, a história secreta da humanidade. A mesma história que ecoa até hoje em nós. Afinal, você já se perguntou quanto dos nossos ancestrais vive dentro de você? E assim, com a fogueira apagando e o vento mudando de direção, o dia chegava ao fim. Mas a vida secreta dos primeiros humanos continuava vibrando em cada gesto, cada escolha e cada história contada sob o brilho do fogo. Porque nada se perdeu, apenas se transformou ao longo do tempo. E aí, pronto para descobrir o próximo segredo desse passado esquecido? Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. As primeiras ferramentas de pedra não eram simples. Elas eram resultado de um olhar atento, muita paciência e uma habilidade que impressiona até hoje. Cada gesto era calculado, como se o artesão conversasse com a pedra. E, no fim, surgia algo que poderia salvar vidas. Você já imaginou depender de uma lâmina feita com as próprias mãos? Imagine segurar duas pedras e bater uma na outra até formar uma ponta afiada. Parece fácil, mas não é. O golpe precisava ter a força exata e o ângulo perfeito. Se errasse, a pedra quebrava do jeito errado e todo o trabalho era perdido. Quem aí tem paciência para tentar isso por horas? Essas lâminas eram multifuncionais. Com elas, cortavam carne de caça recém-abatida com a eficiência de uma faca moderna. Também raspavam peles para fazer roupas, o que era essencial em regiões frias. Cada detalhe contava, e cada movimento tinha propósito. Você conseguiria viver sem uma tesoura, uma faca ou qualquer ferramenta industrial. A madeira, tão abundante, ganhava nova vida nas mãos desses artistas da sobrevivência. Transformavam troncos em lanças resistentes capazes de atingir alvos distantes. Cada arma carregava história, esforço e intenção. E muitas vezes, era a diferença entre voltar para casa ou virar jantar. Já imaginou caçar com uma lança feita por você mesmo? As peles dos animais eram tratadas com cuidado. As ferramentas ajudavam a retirar gordura, carne e sujeira para que os couros fossem usados como roupas. Essas roupas protegiam do frio intenso e dos ventos cortantes. Elas eram mais que vestimentas, eram garantias de sobrevivência. Hoje, você ficaria confortável usando apenas couro tratado à mão? As agulhas feitas de osso eram uma verdadeira revolução. Com elas, costuravam peles com precisão e criavam peças duráveis. Também montavam sacolas, bolsas e redes simples. Tudo isso sem metal, sem fábricas e sem moldes. Quem aí já reclamou de enfiar linha numa agulha moderna? Pois é. Também fabricavam arpões com pontas afiadas para pescar ou caçar animais aquáticos. A técnica exigia concentração e cuidado para que a ponta não quebrasse ao primeiro impacto. E cada ferramenta quebrada significava começar tudo de novo. Você teria coragem de entrar em um rio gelado usando apenas um arpão artesanal? Mas havia algo ainda mais impressionante do que essas ferramentas. Um segredo que mudou tudo para sempre. Algo que nenhum outro animal dominou da mesma forma. Esse segredo queimava, iluminava, aquecia e transformava. Sim, estamos falando do fogo. Encontrar vestígios de fogueiras com muito tempo de idade revela um domínio surpreendente. Isso mostra que nossos ancestrais conheciam o fogo muito melhor do que imaginávamos. Sabiam onde montar fogueiras para evitar a fumaça forte. Sabiam controlar o tamanho da chama para cozinhar ou apenas aquecer. Já imaginou viver em um mundo onde acender fogo era uma arte? Manter a chama acesa era essencial. Eles alimentavam o fogo com galhos, folhas secas e troncos menores. Não deixavam apagar, mesmo durante a madrugada.
Havia sempre alguém responsável por cuidar da fogueira. Quem aí já dormiu com medo de esquecer o fogão ligado? Pois naquela época, apagar o fogo podia custar dias de esforço. O fogo era tão valioso que aprenderam a transportar brasas de um lugar para outro. Colocavam brasas em cascas grossas ou pedaços de madeira ocos. Assim, podiam caminhar longas distâncias sem perder a chama. Era como carregar uma pequena chama da esperança. Você já imaginou carregar fogo nas mãos? Cozinhar com fogo foi uma das maiores descobertas da humanidade. O alimento cru se tornava mais seguro, mais saboroso e mais fácil de mastigar. Isso economizava energia e reduzia riscos. Comida cozida também era mais macia, o que ajudou a evolução do corpo humano. Já pensou como seria mastigar tudo como se fosse uma pedra? O fogo também era arma contra predadores. Um simples galho em chamas afastava felinos e outros animais perigosos. A luz também assustava criaturas que atacavam no escuro. Era como ter uma muralha brilhante em volta do acampamento. Quem diria que um pedaço de madeira queimando salvaria tantas vidas? Além disso, aquecer o corpo era essencial em tempos de frio extremo. Algumas regiões enfrentavam ventos congelantes capazes de derrubar até os mais fortes. O calor do fogo era conforto, proteção e cura. Era como um abraço quente em noites de desespero. Você dormiria tranquilo em uma noite gelada sem cobertas e sem fogueira? A chama também iluminava, permitindo atividades noturnas. Fabricavam ferramentas, cozinhavam, conversavam e até contavam histórias ao redor da fogueira. A luz dançava nos rostos, criando um clima que até hoje associamos à união. Qual foi a última vez que você sentiu essa sensação diante de uma fogueira? O processo de acender o fogo era ainda mais fascinante. Eles usavam fricção entre galhos, faíscas de pedra ou brasas da noite anterior. Cada método exigia técnica e paciência. E conseguir faíscas suficientes para criar uma chama era motivo de celebração. Você teria coragem de tentar acender fogo apenas esfregando 2 pedaços de madeira? A relação deles com o fogo era quase sagrada. Respeitavam suas forças, seus perigos e seus benefícios. Sabiam que um descuido podia destruir o acampamento inteiro. Mas também sabiam que sem ele não haveria vida. Você já parou para ver uma chama e sentir como ela é poderosa? O fogo moldou até a forma como nos organizamos. Ele permitiu que as pessoas ficassem acordadas por mais tempo. Isso aumentou o tempo social, fortalecendo laços e criando memórias. O fogo ajudou a criar cultura, conexão e comunidade. Já pensou que sem fogo talvez nem conversaríamos tanto? Outro detalhe surpreendente é que o fogo também ajudava a criar novas ferramentas. Aquece-se a pedra, resfria-se rápido em água, e ela estala de forma mais controlada. Isso permitia lâminas ainda mais afiadas e precisas. E tudo isso sem conhecer química ou física. Impressionante, não? Até a comida mudou por causa do fogo. Não só ficou mais segura, mas mais variada. Algumas plantas só podiam ser consumidas depois de aquecidas. Isso expandiu o cardápio e aumentou as chances de sobrevivência. Já imaginou descobrir por acidente que algo só é comestível quando passa no fogo? O fogo também foi importante para a proteção emocional. A luz trouxe sensação de segurança em meio à escuridão absoluta. O medo diminuiu, e as noites ficaram menos hostis. Assim, as pessoas podiam descansar melhor e recuperar energia. Você acha que conseguiria dormir tranquilo num ambiente totalmente escuro? Para muitos grupos, a fogueira era o centro da vida social. Ali, histórias eram contadas, risos ecoavam e conselhos eram dados. Mesmo depois de um dia exaustivo, havia espaço para carinho, humor e esperança. Pode acreditar, algumas palavras ditas ali mudaram destinos. As marcas do fogo aparecem em cavernas, objetos e até em ossos. Isso prova sua importância no cotidiano humano. Cada cinza encontrada hoje é um eco de vidas inteiras que dependeram da chama. A arqueologia reconstrói esses momentos com cuidado. Você já pensou que uma simples fogueira pode contar tanta história? Sem o fogo, nada disso seria possível. Ele foi companheiro, ferramenta, guardião e guia. Ajudou a moldar nossa espécie e a transformar o planeta. Com o fogo, deixamos de ser apenas sobreviventes e viramos criadores. E você, já agradeceu a existência dessa descoberta hoje? A história do fogo é, na verdade, a história da humanidade. Ele nos ensinou a cozinhar, a aquecer,
a proteger e a unir. Foi o primeiro grande passo rumo ao mundo que conhecemos. E tudo começou com uma faísca teimosa em meio à escuridão. Quem diria que algo tão pequeno mudaria tudo? Por fim, entender essas ferramentas e esse domínio nos mostra algo importante. Nossos ancestrais eram engenhosos, sábios e criativos. Eles transformaram pedra e fogo em aliados poderosos. E, sem saber, acenderam a primeira luz da nossa história. Afinal, como seria o mundo hoje se eles nunca tivessem dominado o fogo? Quando falamos em Homem das Cavernas, muita gente imagina alguém mastigando um enorme pedaço de carne crua como se fosse cena de filme antigo. Mas essa imagem está longe da verdade. Nossos ancestrais eram mais curiosos e cuidadosos com a comida do que muitos imaginam. Eles precisavam escolher bem o que comer, porque um erro podia custar caro. Você acha que sobreviveria escolhendo sua própria comida na natureza? A alimentação desses grupos era muito variada. Eles observavam a estação do ano, o clima e a disponibilidade de recursos. Sabiam exatamente onde encontrar o que precisavam. Cada alimento tinha um propósito, e nada era escolhido ao acaso. Você já reparou como a natureza oferece opções diferentes conforme o mês muda? As frutas de estação eram um verdadeiro presente. Da cor delas até o cheiro, tudo indicava se estavam maduras ou perigosas. Eles colhiam com cuidado para não desperdiçar nada. Frutas doces garantiam energia rápida para longas caminhadas. Qual é a fruta que você escolheria se estivesse lá com eles? As raízes eram outro tesouro escondido no solo. Nossos ancestrais sabiam quais delas tinham energia suficiente para sustentar o grupo por horas. Também sabiam quais causavam problemas. Era preciso muita atenção e experiência para diferenciar tudo. Você conseguiria confiar apenas nos seus sentidos para saber se algo é comestível? As nozes e sementes eram verdadeiros pacotes de energia. Pequenas, fáceis de transportar e cheias de nutrientes. Eram perfeitas para quem caminhava grandes distâncias. E ainda tinham uma vantagem: duravam muito tempo sem estragar. Quem diria que a barra de cereal original já existia na pré-história? A pesca era fundamental para muitos grupos. Eles construíam redes simples, usavam arpões e observavam os movimentos da água com precisão impressionante. Peixes e mariscos forneciam proteína e gordura essenciais. E o mais incrível é que faziam isso sem barcos modernos. Você teria coragem de pescar com um arpão artesanal? Os pequenos animais também faziam parte da dieta. Coelhos, aves e outros seres rápidos exigiam técnica e paciência para serem capturados. A habilidade para se mover silenciosamente era crucial. Às vezes, a agilidade falhava e o caçador virava motivo de risada na fogueira. Já imaginou tropeçar e assustar o jantar inteiro? Quando a oportunidade surgia, eles também caçavam animais maiores. Isso exigia planejamento, trabalho em grupo e muita coragem. Era arriscado, mas a recompensa alimentava dezenas de pessoas. A união fazia toda a diferença nesses momentos. Você correria atrás de um animal enorme com apenas uma lança na mão? Alguns grupos costeiros viviam quase totalmente da pesca e da coleta marinha. Eles conheciam mariscos, ostras, algas e peixes como ninguém. A praia era o mercado natural deles. Cada onda trazia novas oportunidades. Você gosta desse estilo de vida mais próximo do mar? Outros grupos preferiam buscar plantas específicas em florestas densas. Cada região oferecia sabores e nutrientes diferentes. Eles exploravam tudo com respeito e inteligência. A diversidade era enorme. Alguma vez você já pensou como seria escolher comida em uma floresta inteira? Também havia grupos que acompanhavam as migrações de animais gigantes. Era uma estratégia arriscada, mas eficiente. Onde os animais iam, eles iam atrás. Era como seguir um supermercado ambulante, só que muito mais perigoso. Você teria coragem de seguir rebanhos gigantescos por quilômetros? Essa variedade de hábitos alimentares nos leva a uma pergunta importante. Será que eles comiam melhor ou pior do que nós? A resposta pode surpreender. Afinal, eles dependiam diretamente da natureza. E você, o que acha? Arqueólogos descobriram que muitos caçadores-coletores tinham menos cáries do que os primeiros agricultores. Isso porque a dieta deles era menos rica em carboidratos duros e açúcares escondidos. Eles comiam alimentos mais naturais e menos processados. Já imaginou voltar a comer apenas o que você mesmo encontra?
Os nutrientes consumidos por esses grupos eram muito variados. Carboidratos, gorduras e proteínas vinham de diferentes fontes. Isso criava um equilíbrio poderoso para o corpo. Era uma alimentação simples, mas eficiente. Você se adaptaria a algo assim? A verdade é que comer carne todos os dias não era comum. A caça grande era incerta e difícil. A maior parte da energia vinha de plantas, raízes e pequenos animais. Isso derruba o mito do carnívoro eterno. Você ficaria decepcionado se descobrisse que os primeiros humanos eram quase flexitarianos? Mesmo quando tinham carne, eles aproveitavam tudo: ossos, gordura, pele e órgãos internos. Nada era desperdiçado. Cada parte tinha valor nutricional e cultural. Hoje, você teria coragem de comer tudo isso? A diversidade da alimentação também criava corpos mais fortes. Eles tinham músculos resistentes, ossos densos e energia constante. A comida natural contribuía para isso. É curioso pensar em como o corpo humano respondia tão bem a esses alimentos. Mas é claro que não era sempre fácil. Havia dias de fartura e dias de escassez. A natureza era generosa, mas imprevisível. Não existia garantia de almoço ou jantar. Você conseguiria viver sem saber quando seria sua próxima refeição? Mesmo assim, quando comida havia, ela era muito nutritiva. Era rica em fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas. Nada era artificial. Tudo vinha diretamente da terra ou da água. Isso explica parte da saúde impressionante desses povos. Alguns estudos mostram que a alimentação dos primeiros humanos ajudava na resistência emocional e física. Eles tinham mais energia para caminhar, construir e sobreviver. A comida era o combustível da história humana. Você já pensou que talvez comêssemos melhor no passado do que hoje? A relação com os alimentos era profunda. Eles agradeciam mentalmente por cada refeição. O respeito pela natureza era parte do ritual diário. Comer era um ato consciente, não automático. E você, come conscientemente ou só quando dá tempo? A busca por alimento também aproximava as pessoas. As coletas e caçadas eram momentos de união. Risadas, desafios e até pequenas brigas aconteciam. Mas no fim, tudo acabava em histórias contadas ao redor da fogueira. Quem aí também adora uma boa história durante a refeição? A dieta deles refletia a inteligência e a adaptação da espécie. Eles conheciam o ambiente com uma precisão impressionante. Sabiam o que procurar em cada estação. E isso mantinha o grupo forte e vivo. Você conseguiria se adaptar tão bem ao ambiente? A grande verdade é simples. A alimentação dos primeiros humanos era variada, natural e completamente dependente do mundo ao redor. Não havia excessos, apenas equilíbrio. E, de certa forma, isso moldou quem somos hoje. Por fim, entender a dieta desses povos nos leva a uma conclusão poderosa. A vida deles era dura, mas quando havia comida, ela era nutritiva, rica e cheia de significado. E cada refeição carregava uma história contada pelo próprio planeta. Você está pronto para descobrir mais segredos desse passado escondido? Você já ouviu que ninguém passava dos 30 anos na pré-história? Isso é um mito. A média era baixa porque muitas crianças morriam cedo. Mas quem sobrevivia aos primeiros anos de vida podia viver até 50 ou 60 anos. Algo impressionante para a época. Esses humanos eram fortes, resistentes, com boa musculatura e ossos densos. Mas havia perigos. Infecções. Acidentes de caça. Ataques de animais. Fraturas. E complicações no parto. Apesar disso, há esqueletos com fraturas completamente curadas. Isso significa que alguém cuidou deles por semanas ou meses. Ou seja, os primeiros humanos cuidavam uns dos outros. Eles eram humanos, com medo, compaixão e laços profundos. Agora entramos no coração da vida secreta deles. A espiritualidade. Em cavernas profundas da Europa, foram encontradas pinturas que não eram simples decorações. Animais gigantes, mãos vermelhas, símbolos repetidos. Tudo feito em locais difíceis de alcançar. Por quê? Alguns arqueólogos acreditam que eram rituais, cerimônias de passagem, ou até formas de comunicação com o mundo dos espíritos. Curiosamente, em muitos locais as fogueiras eram acesas longe da entrada, na escuridão total.
Imagine entrar em uma caverna, sentir o cheiro de fumaça, ouvir o eco, e ver desenhos que brilhavam na luz tremulante. Isso não era acaso. Era intenção. Era crença. Era arte com propósito. Eles tinham música, flautas de osso foram encontradas. Tinham joias, colares de dentes, conchas, pedras polidas. Tinham significado. Cada objeto carregava história. E eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais te surpreendeu até agora? O cuidado entre os membros do grupo? A arte nas cavernas? Ou a inteligência por trás das ferramentas? Deixa aí nos comentários. Eu leio todos. Agora entramos no coração da vida secreta deles. A espiritualidade. Em cavernas profundas da Europa, foram encontradas pinturas que não eram simples decorações. Animais gigantes, mãos vermelhas, símbolos repetidos. Tudo feito em locais difíceis de alcançar. Por quê? Alguns arqueólogos acreditam que eram rituais, cerimônias de passagem, ou até formas de comunicação com o mundo dos espíritos. Curiosamente, em muitos locais as fogueiras eram acesas longe da entrada, na escuridão total. Imagine entrar em uma caverna, sentir o cheiro de fumaça, ouvir o eco, e ver desenhos que brilhavam na luz tremulante. Isso não era acaso. Era intenção. Era crença. Era arte com propósito. Eles tinham música, flautas de osso foram encontradas. Tinham joias, colares de dentes, conchas, pedras polidas. Tinham significado. Cada objeto carregava história. Durante muito tempo, acreditamos que os primeiros humanos eram brutos, violentos e simples. Mas a ciência moderna revela o contrário. Foram encontrados esqueletos de pessoas que viveram sem um braço, com doenças graves, com fraturas que levariam meses para curar. E eles sobreviveram. Isso só é possível porque alguém cuidou. Isso significa que os primeiros humanos tinham algo que nenhuma outra espécie conseguiu desenvolver da mesma forma: empatia, cuidado, comunidade, afeto. Não éramos apenas caçadores. Éramos guardiões uns dos outros. E é isso que explica porque nossa espécie prosperou enquanto tantas outras desapareceram. Não vencemos pela força. Vencemos porque cuidamos uns dos outros. Essa é a verdadeira vida secreta dos primeiros humanos.